Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez juntos para meditarmos na palavra de Deus e no que Deus tem a falar aos nossos corações. Eu quero ler uma história conhecida de vocês, baseada no livro de Lucas, capítulo 10. Na última vez que nos encontramos, falamos sobre a tempestade vai passar. E a gente precisa aproveitar momentos que Deus tem nos dado para repensarmos a nossa vida. E hoje eu quero pensar com vocês, a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Baseado num texto, na história de Lucas 10, versículo 41 e 42, que diz o seguinte: Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e ela será, e não lhe será tirada, não lhe será tomada. É uma história conhecida de duas irmãs, uma que está ansiosa porque o mestre está em casa e quer dar o melhor e começa a se mexer e começa, enquanto a outra entende que o melhor não é o pão, o melhor é ouvir o que o mestre tem a dizer e senta aos pés do Senhor. Se a vida é feita de escolhas, a pergunta é feita: quais têm sido as suas escolhas? A vida é feita de escolha. E eu quero que você pense nisso nesse momento com toda a calma e que o tempo nos permite. Essa mensagem está sendo gravada, então você pode assistir outras vezes, até você conseguir entender quais são as escolhas que você tem feito. E isso é muito importante para decidir o novo momento que você vai viver. Existe uma expressão que eu achei o máximo e guardei para mim. Se eu não aprendi nada, se eu não arrumei nada, se eu não cresci em nada durante essa pandemia, não foi por causa do tempo, e sim por causa da falta de disciplina. Esse momento que nós estamos vivendo está nos permitindo repensarmos a nossa vida. Repensarmos onde erramos, o que nós podemos fazer, como nós podemos começar a fazer novas escolhas. Eu já comecei a fazer algumas avaliações da minha vida e alguns pontos que eu observei que dá para ser arrumado. Algumas escolhas que eu comecei a tomar. Uma dessas se chama descanso. Eu escolhi descansar. Eu sou uma pessoa que até o que eu tinha de descansar, eu não estava descansando. Para você ter uma ideia, eu tirei um dia na semana, sentei comigo e disse: olha, esse dia aqui na semana é o dia da minha folga. Nesse dia eu não faço nada. Eu fiquei uma semana nessa folga. Em um instante eu inventei uma outra coisa para poder ocupar o espaço. Com esse momento de pandemia, eu comecei a entender que se eu não fizer nada, vai mudar. Então, eu vou descansar. Então, eu vou ter um dia na minha semana para descansar. Eu nunca tirei férias. Nunca. Aí, ano passado, eu resolvi tirar 30 dias de férias. Aí, ano passado, não, esse ano, 2020, em janeiro, eu tirei férias. Mas eu tirei férias, talvez, do não ir à igreja. Por quê? Eu tive acampamento da ordem, eu tive convenção batista brasileira para ir, eu tive reuniões, eu passei mais dias indo à convenção. Que férias é essa? Então, eu comecei a falar o seguinte: uma coisa que eu preciso fazer é descansar, porque eu entendi que nessa pandemia tudo parou e ninguém morreu, entre aspas, entenda. Que a situação não piorou, ou melhorou, nada disso. Então eu aprendi, eu escolho descansar. Eu escolho ter meus momentos sabáticos. É uma escolha minha. E foram outras coisas que a gente começa a arrumar, a gente começa a pensar. Eu começo a escolher não me sobrecarregar com os fardos, com os pesos desnecessários, com aquilo que não me pertence e eu tomo para mim. Sabe? Tem coisas que não nos pertencem e nós escolhemos que nos a pertencer, e aí puxamos para a gente o que não era para ser nosso. Eu escolhi agora não me sobrecarregar com aquilo que não é meu, porque o que é meu já é o bastante para me sobrecarregar. Então a vida é sendo feita de escolha. Você precisa avaliar a sua vida com Deus, é um ponto.
E a Bíblia vai nos dizer no Salmo 139, versículo 23 e 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Prova-me, Senhor, e veja as minhas inquietações aqui dentro, o que tem me causado dores, o que tem me causado angústia, o que tem me tirado do sono, o que tem sido feito, os caminhos errados que eu tenho tomado e que no final não dão certo por minhas escolhas erradas. O Senhor tem mandado para o norte, eu estou indo para o sul. O Senhor tem mandado ir, eu tenho ficado. O Senhor tem mandado eu ficar, eu tenho ido. Isso todos são feitas escolhas à minha vontade. Por isso a pergunta, mais uma. Primeiro é quais são as escolhas que você tem feito. A segunda, como você está no resultado das suas escolhas. Você fez várias escolhas até hoje. E qual foi o resultado dessas escolhas na sua vida, na prática? E eu quero dizer para você, quando você parar para analisar, se fizer como eu fiz, você vai começar a chorar e até passar um pouco de raiva com você mesmo. Porque algumas escolhas a gente fez porque a gente era teimoso. A gente é displicente. Não tinha necessidade de fazer essas escolhas. E a gente, quando faz, não pode mais largar, tem que terminar. E a gente fica fazendo, sofrendo. Pense. Você tem avaliado as suas vidas a sua vida após essas escolhas? Você tem avaliado as suas emoções por causa dessas escolhas? Porque é o seguinte, se a escolha que você fez te traz paz, glória a Deus, vai em frente. Se está trazendo dores, angústia, desespero, você tem que parar e rever. Se tudo está bem, se não está tudo bem, a teimosia, o orgulho e a prepotência não vão te ajudar em nada nesse momento. Joga fora a teimosia. Se não está dando certo, não insista. Joga fora o orgulho. Ah, por quê? Por quê? Não, joga fora esse negócio aí, não resolve nada. A prepotência, por que sou eu? Joga fora, que você já viu que você pode ser quem for. Se tiver errado, vai ser errado mesmo. A Bíblia nos diz em Provérbios 29, verso 23. O orgulho do homem humilha, mas o espírito humilde obtém honra. O orgulho do homem simplesmente humilha o homem. E aí eu quero te convidar a escolher 5 coisas. Para que você possa passar por isso tudo e começar tudo de novo. Ou começar agora. Tenha sucesso. A primeira coisa, escolha crescer. Escolha crescer. Não dá mais para viver nesse nível. Você tem que crescer, você tem que prosperar, você tem que ir para frente. E a Bíblia vai nos dizer: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. E em Colossenses 1, 10 e 11, a Bíblia diz: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Escolha crescer no Senhor. E aí eu quero te convidar o seguinte: a estudar, a ler, a buscar a palavra de Deus. Deus está dando tempo para que a igreja dele o conheça. E nós estamos conhecendo muitas outras coisas menos a Deus. Eu fiz uma pergunta a algumas pessoas e aí eu comecei a ver X horas no Facebook, X horas no TikTok, X horas no Instagram, X horas no YouTube e 20, 10, 5, 2 minutos com Deus. Ah, não, quando eu mando uma mensagem para mim aqui eu abro e vejo o versículo, mas você está sendo convidado a ter um tempo com Deus, a crescer nele, no conhecimento do Senhor. Não simplesmente por momentos como esse, que você entra, acessa o YouTube, o canal da igreja, é abençoado, porque todo mundo que tem vindo, a palavra de Deus nunca volta vazia. Deus tem usado grandes homens e mulheres de Deus durante todo esse período. Mas você precisa ter o seu momento. Você precisa ter um momento, e aí tem as pessoas mais antigas que não gostam, mas eu acho bacana quem lê a Bíblia e vai marcando o que Deus está falando ao seu coração.
Porque não tem como você abrir a palavra de Deus e meditar nela e ela não dizer nada a você. Não dizer o que vai crescendo nela. Olha, vai crescendo, vai lendo, um assunto puxa o outro, começa a observar a Bíblia pelo contexto histórico, porque muitas vezes nós pegamos um texto e não sabemos o que aquele texto quer dizer, então vai lá ver o que vem da sua origem, porque aquilo foi repetidamente de novo, porque aquilo existe, porque que Davi escreveu aquele salmo e estava acontecendo o que com ele lá, no contexto histórico dele, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, em Cristo, na sua palavra, na sua graça, no seu conhecimento. Esse é o momento, essa é a escolha que nós precisamos fazer. A segunda escolha enfrentar. A Bíblia nos diz no Salmo 94, verso 12. Como é feliz o homem que a quem disciplina. Senhor, aquele a quem ensina a tua lei, tranquilo enfrentará os dias maus. Escolha enfrentar seus problemas, porque ao contrário, eles não irão desaparecer, eles irão crescer. Escolha enfrentar os seus problemas. Nós temos problemas mal resolvidos, situações mal resolvidas. Coisas que estão entaladas que precisavam ser ditas, mas não ditas simplesmente no âmbito da ira, da raiva. Então você está tendo um momento de poder repensar, de maturar e resolver essa questão. Essa semana eu conversava com um amigo e dizia a ele, eu preciso conversar com alguém, mas toda vez que eu pego o telefone, eu ainda estou zangado, então não vou conversar por enquanto não. Mas está na minha lista, eu preciso conversar com alguém para resolver uma questão que está me incomodando. Nós estamos sendo convidados a enfrentar as brigas certas, as quais são nossas batalhas. Você somente será vitorioso nas batalhas que Deus te chamar para lutar. Então, Deus, quais são as minhas batalhas? São essas. Essas daqui não me pertencem, então não é para eu entrar. Então joga fora. Uma coisa que nós somos acostumados, e até por causa de uma ideia errônea que o crente tem que ajudar, a gente vai entrando em brigas de pessoas que não nos pertencem. Não sei como você já viu, né? Eu acho que isso só acontece na Vasco da Gama, não acontece em outra igreja nenhuma. Ou só acontece na Pacentar, não acontece mais em canto nenhum. A gente pergunta uma coisa, ninguém responde. Mas se alguém responder, alguém toma briga de alguém, e aí começa aquele processo. Enfrente somente as suas batalhas. Cada um enfrenta o que lhe pertence. Cada um enfrenta o que cabe. Até porque muitas coisas nós ainda não resolvemos que nos pertencem. Então enfrente as suas batalhas. Escolha enfrentar as suas guerras. Escolha enfrentar o que o Senhor está apresentando na sua frente. Cada um resolverá a sua. E cada um dará conta a Deus das suas necessidades. A terceira coisa que nós devemos escolher, escolha perdoar. Escolha perdoar. Em Colossenses capítulo 3, verso 13. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Ou um negocinho complicado é escolher perdoar. Principalmente que muitas vezes, quando nós pensamos nessa questão do perdão, nós colocamos um negócio chamado balança no meio. E nessa balança que nós usamos, ele fez isso. Então eu tenho razão. Então, os pecados, as inquietações daquilo que eu acho errado dos meus amigos, ou das pessoas que estão próximas dos meus irmãos, eu vou colocando e eu vou subindo. Então, ou seja, eu sempre vou estar certo. Mas quando eu coloco o amor de Deus, eu aceito perdoar, eu aceito viver pelo que o Senhor fez para a minha vida, essa balança é equilibrada. E nessa balança equilibrada, eu consigo resolver tudo isso aqui. Observa que na semana passada eu falei que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. É contra as potestades. E essas potestades operam nessas queixas aqui, e que me afetam, e que fazem que eu acho que eu estou mais certo do que os outros. Por isso, eu não devo perdão a ninguém. Não preciso perdoar ninguém. Quem está errado é fulano, beltrano, ciclano. E isso é normal. A gente chega a esse ponto de entender. Mas eu quero dizer uma coisa a você de experiência própria. De vivência própria. A melhor coisa é perdoar. Perdoar não quer dizer que você esqueceu. Não. Perdoar quer dizer que você foi salvado. A cicatriz vai ficar. Sabe aquela cicatriz que a gente tem desde criança, quando a gente vai para ver, eu tenho aqui,
Eu tomei uns pontos na cabeça quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos e até hoje, aos 44 ainda está aqui, eu passo a mão e sinto o lugar da cicatriz. Mas não dói. Não dói, porque foi cicatrizado. Perdoar é cicatrizar o que dói em nossas vidas. E só vamos conseguir viver se o perdão for liberado. Esse é o momento de você escolher perdoar. Eu não sei quem, o que, até possa ser eu que esteja magoado e eu quero aqui te pedir perdão. Mas talvez a pessoa não exista nem mais, já tenha até morrido. E eu já falei sobre isso. Sobre a minha questão, que levou 18 anos para ser resolvida. 16 anos para serem resolvidas. Existe uma expressão que diz que quem não perdoa está tomando veneno para que aquele a quem ele está zangado morra. Imagina você tomar veneno esperando que o outro morra. Isso é a falta do perdão. E nesse momento o Senhor nos chama para fazer as escolhas certas. E dentro dessas escolhas está a escolha do perdão. Quem perdoa, cresce. Quem perdoa, avança. Quem perdoa, sai desse nível e vai para um novo nível. Quem não, permanece igual, sem nenhuma mudança. A quarta coisa, olha, vamos lá, relembrar? Eu escolhi crescer em Cristo, no conhecimento da sua palavra, buscando a Ele. Eu escolhi enfrentar todos os meus problemas, os meus, não os dos outros, os meus problemas. Eu escolhi perdoar e eu escolhi mudar. Eu escolhi não ser mais o mesmo. O texto vai nos dizer em Lucas capítulo 15, verso 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. O texto nos leva a pensar: eu me porei o caminho de volta para o meu pai. Eu vou mudar minha rota. Eu estava lá, essa história aqui, você conhece muito bem, a do filho pródigo, que tinha tudo do pai. Ele mata o pai vivo, porque quando ele pede a herança, o pai vivo ainda, como é que você vai dar a herança? Mas o pai o dá. Ele vai viver a vida dele, do jeito de pensar. Com certeza não mandava nenhuma mensagem para o pai. Gasta tudo. Cai na miséria. Começa a passar necessidade. Aí ele se lembra de como vive e vivia os empregados na casa do pai dele. E toma iniciativa. Limpa a poeira. Engole o orgulho. Vou voltar. Vou mudar. Vou mudar essa rota que só tem me levado para a lama, para o chiqueiro, porque ele estava comendo comida de porcos. Eu quero te convidar a escolher a mudar de vida hoje, não amanhã. A mudar hoje. E essa mudança não depende de ninguém, só depende de você. Porque quando você disse: Senhor, eu quero mudar, Ele vai te dar todos os recursos, Ele vai te dar todas as estratégias, Ele vai mostrar o caminho que você deve seguir. O filho pródigo diz assim: eu me porei a caminho, eu me porei de volta, eu vou levantar, eu vou até o meu pai. E a história mostra do filho pródigo que ele volta ao caminho, e está voltando, e o pai de longe o observa. E quando vê o seu filho, reconhece o seu filho está de volta, ele sai correndo e encontra o seu filho. Quando nós mudamos a graça, a bênção, o que o Senhor tem planejado, corre até nós. Deuteronômio vai dizer que as bênçãos te seguirão. Volta, muda o caminho. Esse é o momento. Essa é uma escolha acertada. E a última escolha, porque observe que todas foram pessoais. Escolha crescer, escolha enfrentar, escolha perdoar, escolha mudar. E aí vem uma escolha que é abençoadora. Escolha repartir. Escolha repartir. 1 Timóteo 6,18. Ordene que pratique o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm,
pois de tais sacrifício Deus se agrada. O Senhor está te dando para que você possa abençoar. Nós precisamos escolher a generosidade. Nós precisamos escolher com abençoar vidas. E aí eu quero contar um negócio aqui para vocês interessante. Nesse momento de pandemia, a gente tem dado ajuda a algumas pessoas. A gente tem mexido, ligado para um para outro, e alguém diz, tem uma cesta básica aqui, eu tenho 2 cestas, E aí um dia desse eu me peguei, quando eu observei a mala do meu carro, tinha umas 10 cestas de alimentos. Eu disse, Deus, se eu ficar com essa cesta aqui, já tinha passado 2 semanas, até por causa do processo do Covid, se Deus, se eu ficar com isso aqui no carro, o Senhor não vai mandar mais. E aí eu e minha mãe entrou no carro, a gente começou a ver algumas pessoas que precisavam, e a gente distribuiu. Quando eu acabei de entregar a última, ouça, presta atenção, eu acabei de entregar a última, eu ganhei mais 270 quilos de alimento. Ou seja, eu dei e recebi. Essa é a matemática do reino. Quando você pega o texto do Senhor Jesus Cristo, ou de Gênesis, você vai ver que Isaac semeou uma terra fértil, ou em uma terra seca, mas a boa mão do Senhor estava com ele. E essa boa mão fez com que a terra seca virasse uma terra próspera, e ele pudesse ter colheitas de 100 por um. A cada uma semente que ele plantava, ele tinha colheitas de 100. Eu estou te levando a pensar o seguinte: você não sabe quem é terra seca, quem é terra fértil. Mas o Senhor sabe o que é o seu coração. E o importante não é a terra, é a mão de quem está semeando. Então, quando você semeia, o importante é a sua semente. Na vida de alguém, Deus te faz prosperar. Isso é bíblico. Então, você está sendo convidado a viver essa prática, a semear na vida de alguém. A semear bênção. E aí, quando você vem semear, não é somente dinheiro, não é somente alimento, não é somente roupa, é seu ouvido, é seu ombro, é uma palavra de ajuda. Porque muitas vezes nós dizemos, eu estou com tanto problema, por que eu vou me preocupar? Não, você está aqui para abençoar. Se a pessoa te ligou pedindo uma palavra de conforto, você vai chegar e vai dar uma palavra de conforto, você vai orar para aquela pessoa, você vai repartir a graça que está na sua vida, na vida de outro. Não é só para você o que você recebe é para abençoar outras vidas, a compartilhar com outras pessoas. E por último, concluindo, escolha eliminar de sua vida tudo que te faz mal. Tudo que te faz mal, joga para cima, esquece, abandona. Hebreus capítulo 12, o versículo 1, na parte B, vai nos dizer, livre de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com uma perseverança a corrida que nos é proposta. A corrida é a presença de Deus. E guarde isso, meu irmão e minha irmã, no dia de hoje. Nem tudo que é bom para você. Nem tudo que é bom para você. Necessariamente, nem tudo que não é pecado é bom. Nem tudo que não é pecado é bom. Escolha o caminho da paz. E por vezes é melhor ter paz do que ter razão. Eu comecei 2020 dizendo, 2020, eu quero ser feliz e eu não quero ter razão. Quero ter paz e não ter razão. E eu quero encerrar com o último versículo para que você guarde no seu coração. Romanos 12, verso 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos. E isso começa a partir das suas escolhas. Que o bom Deus continue te abençoando e derramando graça sobre a sua vida no dia de hoje. E até a próxima, em Cristo Jesus.